Bem, pessoal, então vamos resolver aqui o exercício de número 13, que diz: seja teu tetraedro de vértices O000, A200, B6060 e C002. Vamos fazer então este desenho aqui, só para a gente entender do que se trata. Então vamos fazer um sistema de coordenadas cartesianas em R3 aqui, ó. Então vamos lá, ó. Qual que é a questão? A questão está dizendo o seguinte, que os vértices, né, do tetraedro estão aqui, ó. O, origem, ponto, o A, só conferir aqui, o A200, o B060, né, e o C002. Está um pouquinho desproporcional, mas é só para você entender do que se trata. Muito bem. Nossa figura, né? Se a gente for ligar os pontos, vai ser uma pirâmide aqui, né? Veja, opa. Aí, ó. Então, olha que interessante que é essa questão. E liga lá no fundo, correto? Muito bem. Então, ou seja, ela tem a face aqui da frente, a do cantinho lá, do outro, são 4 faces, né? Muito bem. Aliás, mais ou menos, né? No nosso caso, ele está falando que a nossa superfície lateral. Ah, não. Então é lateral, então o fundo lá, o chão, não está incluído, não. Então, como o fundo não está incluído, então o que acontece? A superfície T é só lateral do meu tetraedro. Se eu quiser incluir o fundo ali, ó, eu vou ter que criar uma tampa. E nós já vamos fazer isso. Por que nós vamos fazer isso? Porque ele pediu para você calcular, né? Te deu um campo de vetor e te pediu para calcular a integral do rotacional, a integral de superfície do rotacional desse campo. Bom, então, a questão é o seguinte: nós estamos com a integral de superfície. Se a gente fechar, né, o fundo aqui, né? Se a gente fechar o fundo aqui, ó, o meu tetraedro aqui vai formar um volume, tá vendo? Então vamos lá. Se eu fechar o fundo aqui, ó. Se eu vir cá e fechar o fundo, né? Tampei lá a base. Então o tetraedro vai formar um volume. Então ele chamou no problema de T, assim, né? A lateral do tetraedro. Eu vou chamar de, podemos chamar lá no fundo de, vamos chamar lá embaixo no fundo de S, né? S é a base, né? Porque eu não vou chamar de B, porque B já tem aqui o ponto representado pelo ponto B, né? Muito bem. Então, ou então melhor, eu acho que mais bonito, em vez de chamar de S, vou chamar de T de triângulo, tá vendo aqui, ó? Vou chamar de T de triângulo, só que TB, triângulo da base, correto? Fica mais bonitinho. Esse T aqui, eu não vou dar nome específico para ele, porque o problema já deu. Ele falou que chamou de T, então é a superfície lateral aqui do meu tetraedro. Muito bem. O que acontece? Para que isso forme o volume, então, ou seja, ela vai estar orientada positivamente. Nas laterais, o normal aponta para fora, então eu preciso que o normal aqui dentro aponte para fora também para poder realmente ser uma tampa. Só que se eu crio, né, a orientação, pego lá em XY, quer ver? Eu vou fazer um paralelo aqui para você poder enxergar, ó. Vou colocar de preto aqui, ó. Lá em XY, você tá vendo, você tá enxergando aqui X, né, e Y. Você tem exatamente isso aqui, ó. Você tem exatamente isso aqui, ó. O ponto A e o ponto B, ó. O ponto A tá aqui e o ponto B tá aqui. Certo? Aí é o seguinte, se você vai orientar ela no sentido anti-horário, que seria orientação positiva, lá, ó. É só você construir um vetor aqui, ó. Construir um vetor, né? Se você construir um vetor, né? Com A ou B, você vai ver usando a regra da mão direita, que pro vetor tá apontando, quer dizer, se ela estiver nesse sentido, o vetor vai estar apontando para cima, aqui, ó. Seria nesse outro sentido aqui, ó. Normal estaria apontando aqui para cima, tá vendo? Só que aí ele não fecha a superfície, ele não fecha. Para ele fechar, tem que estar todo mundo apontando para fora. Então o que acontece? Eu vou definir a minha superfície TB, aqui ó, essa é a TB, tá? Orientado positivamente, correto?
Quando eu falar da TB menos, aí eu inverti o sentido da orientação. Se eu inverto o sentido da orientação, o que que acontece com o... Peraí, deixa eu ver se eu pego o normal aqui. O que acontece com o digníssimo normal? Se eu inverto o sentido, ele vai apontar então para baixo e a minha superfície torna-se... Aí sim ele forma uma tampa para fechar o fundo. Bom, esse normal não precisa nem de falar. Aqui, ó. Eu posso olhar este normal aqui, ó, como o vetor 0, 0, menos 1, tá vendo? O do TB menos, correto? Então, aí eu coloquei, então significa que se eu fechar a minha superfície, logo, deixa eu colocar aqui, logo, se eu calcular, né, a integral dupla, né, de quem? Do tetraedro, união com o tetraedro da base, fechou, aí eu tenho que inverter a orientação dele para fazer tampa. Então, esta é a integral de superfície do rotacional do campo, ds. Isso aqui pelo teorema, né, logo pelo, deixa eu colocar pelo teorema de Gauss. Você vai ver que o livro do Sturm chama de teorema do divergente, a mesma coisa, tá? Isso aqui vai ser o que? A integral tripla, certo? Do divergente de quem? Do campo. Mas o campo ali em questão é quem? É o rotacional. Divergente do rotacional do campo, né? dv elemento de volume e aqui vai ser um volume. No caso, o volume do nosso tetraedro. A grande questão é que, e é incrível, que lá no livro, no Sturt, ele diz o seguinte, este resultado que está aqui, ó, o teorema 11, está na seção 16.5, né? Na seção 16.5 ele diz que se você tiver um campo de vetores, né? Qualquer campo de vetores, o divergente do rotacional desse campo vai ser sempre nulo. Então, ou seja, o divergente do rotacional, independente de quem seja o seu rotacional, né, vai ser zero. Isso significa que essa integral aqui do segundo membro aqui dá zero. Bom, logo, inclusive eu tinha que concluir isso embaixo, né? Logo, aqui ó, logo, eu vou até colocar aqui ó, copiar, logo, vou concluir embaixo porque eu apresentei o resultado posteriormente. Isso aqui, né? Aqui eu já posso colocar zero pelo teorema anterior, né? Ó, zero. E esta integral tripla aqui, então, vai dar zero. Portanto, assim, né? Assim, nós temos a integral dupla do rotacional do campo de ST união com TB menos. É igual a zero. Bom, eu posso quebrar isso aqui em duas, né? Posso quebrar isso como a integral do hot de f ds de t mais a integral, olha lá, ó, do TB, tá TB menos, né? O hot de f ds igual a zero. Quebrei em duas superfícies, aí eu vou passar isso aqui lá para o segundo membro. Então, se eu passar lá para o segundo membro, inicialmente não vai ter muita modificação, vai ficar assim, né? Ó, passei para o segundo membro, ele vai ficar igual a menos isso aqui, né? Ó, ficou assim. Bom, mas a TB menos. Se eu colocar TB, o meu normal vai apontar para cima. Aí eu já não preciso mais da minha superfície. Se eu colocar TB, eu inverti o sentido do normal. Inverti o sentido normal, vai trocar o sinal, né? Então eu posso dizer que isto aqui, olha lá, ó, vai ser igual, olha lá, inverti o sentido, vai ficar TB, olha lá, porque tinha um menos aqui, né? Aqui esse menos que tá aqui, ó. Se eu invertir o sentido do normal, vou inverter o sentido dessa integral. Como tinha um menos lá, então vou inverter o sinal dessa integral. Como já tinha um menos, ficou integral positivo. Muito bem. Agora, eu só preciso calcular o rotacional do campo nesta parametrização. Aí que a coisa é espetacular. Como que nós vamos fazer a parametrização? Veja bem, nós só precisamos de uma coisa, né? Eu posso parametrizar, então vamos parametrizar
TB, ou seja, o triângulo da base. O triângulo da base nós podemos pegar aqui, ó. Pega aqui, né? E aí, ó o triângulo da base aqui, você pegou, né? Deixa eu tirar aqui. O triângulo da base. O que nós vamos fazer com esse triângulo da base? Vou dar uma melhorada nisso aqui, tá? Só para dar uma... Ó, pega o triângulo da base aqui, ó. Vamos lá, olha que interessante isso aqui, ó. Muito interessante. Você sabe que o ponto A aqui, ó, ele tá tocando aqui no A em 2, né? Tá tocando no B aqui em 6. Isso foi dado lá do problema, tá certo? Muito bem. Se ele toca no B aqui em 6, lá no A em 2, né? Ou se você preferir, né? Aqui, ó, 2, 0, 0, tá vendo? 0, 6, 0, tá vendo? Podia colocar assim também. Inclusive, deixa eu colocar melhorzinho, né? Vou colocar bonitinho aqui. Ficar bacana. Bacana mesmo. Vou colocar assim, ó. O ponto B. Só afastar um pouquinho aqui. Ó, só afasta um pouquinho. Coloca aqui, ó. 0,060. Pronto, melhorou. Muito bem. Se você for parar para pensar, né? Você teria... Isso aqui é uma equação de uma reta, né? Uma equação de uma reta em que... Como é que você determinaria o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? Coeficiente angular dessa reta. Só com o x e com o y. Você formaria o seguinte, olha lá, ó. 6002, não é isso? Então, o coeficiente angular dela vai dar 6 dividido por menos 2, menos 3, não é isso? Então, esta equação de reta é menos 3 no coeficiente angular. E o B é onde ela toca o eixo y ali, ó, mais 6, né? Essa é a nossa equação. Então, aqui, ó, se eu quiser fazer, nós vamos fazer a variação dessa região aqui, igual nós fizemos em algum exercício anterior aí, ó. O x varia de 0 a 2 e o y de 0 até essa função, correto? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar essa base aqui, eu vou chamar de D, né? Eu vou criar D da seguinte maneira, ó, D, que é aquele triângulo ali, ó, XY, tal que X tá entre 0 e 2 e o Y tá entre 0 até bater na reta aqui, ó, bateu na reta. Então, ou seja, menos 3x mais 6. Esse é o D. Bom, então, como é que eu vou definir o meu plano? Ó, vou definir, ó. Olha que espetacular. Φ de x, aliás, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. Vou definir a parametrização do triângulo, né? Φ neste domínio D, tá vendo? R3, olha lá, ó. Quem que é o φ de xy? Onde tiver x é x, onde tiver y é y, onde tiver z é zero. Aí você fala, mas não, mas do jeito que você está definindo aqui, você está falando que é o plano da base todinha lá. Vê? Você está falando que é o plano da base todinha. X é x, y é y, z é zero. Você está falando do chão todo. Sim, seria exatamente ele, se eu não tivesse limitado esse domínio. Quando eu vou lá e falo que é esta função, porém, com este domínio, eu estou dizendo o seguinte, o x só pode caminhar de 0 a 2 e o y vai caminhar de 0 até essa reta. Então, ou seja, eu só estou definindo o plano que está ali nessa região. Pronto, então, olha que espetacular, não vamos precisar nem de calcular o normal. Nós temos que, assim, ó, assim, a integral de superfície do rotacional do campo, aqui ó, o rotacional do campo, né? Na região TB, ela vai ser o quê? A integral dupla, correto? O domínio, aqui ó, no domínio da parametrização, vou pegar o rotacional e calcular sobre a φ, né, de xy. É uma integral de superfície de um campo de vetores, só que eu vou fazer o produto escalar com o nosso normal apontando para cima, ele vai ser... Aqui está apontando para cima porque eu já resolvi aquele problema lá da superfície. Eu coloquei ele apontando para baixo para ele virar tampa. Agora que eu já resolvi aquele problema, agora eu estou calculando individualmente esse valor aqui, ó, rotacional do campo TB. Aqui ele está apontando para cima, até porque no processo aqui, quando eu tirei o menos aqui, joguei ele aqui para fora, ó, cancelou aqui. Então, ou seja, o meu problema se reduz a calcular essa integral de superfície aqui
com a minha TB, ou seja, o triângulo da base, com o normal apontando para cima, certo? Então, parametrizamos a base e o meu normal aqui está apontando para cima. Bom, vamos lá. Quem que é o nosso rotacional? Vamos pegar lá a expressão do rotacional. Cadê ele? Lá em cima, no começo. Aqui, ó. Ah, ele não deu rotacional, então nós vamos ter que calcular o rotacional. Não tem problema não, a gente calcula aqui de boa, rapidinho. Vamos lá, ó. Só anotar aqui o campo aqui, ó. Eu pensei que ele tinha dado era o rotacional, não, ele deu o campo, não tem problema não. A gente calcula aqui, ó, x mais 4z, 2x, né, 2y mais x. Ixi, Maria, eu coloquei muito em cima aqui onde está a figura que ele não vai deixar eu pegar, não. Ah, mas vai, você tá doido? Eu dou um jeito. Ó, pronto. Ah, agora devolve a figura para onde ela tá. E põe. Muito bem. Então vamos lá, ó. O rotacional do campo. Bom, antes nós temos que calcular o rotacional. Como? Aqui, ó. Como o campo. Aqui, ó, quem que é o campo? Foi até bom. Eu achei que tinha sido dado o rotacional. Não, ele deu o campo. Então nós vamos calcular o rotacional agora antes de integrar. Porque geralmente a gente calcula o rotacional antes de colocar dentro da integral. Eu já cheguei que tá tudo pronto. Dessa vez não foi assim. Não tem problema não. Até melhor que faz um pouquinho, sai um pouco da rotina. Então, olha só. O que é o rotacional? O rotacional do campo vai ser o operador nabla vetorial o campo. Ou seja, vai ser esse determinante aqui. Ó, nós temos esse determinante. JK. Não, vou fazer um traço aqui bonitinho, né? Ok. Aqui nós vamos colocar o derivado em relação a x, derivado em relação a y, derivado em relação a z. Aqui nós vamos colocar 3y mais z, que é a componente P do campo, x mais 4z, e aqui 2y mais x, correto? Muito bem. Então temos aqui alguém vezes i menos alguém vezes j mais alguém vezes k, correto? Então vamos lá. Aí nós vamos... Você tampa essa coluna aqui e faz o produto cruzado. O produto cruzado que você vai fazer aqui, né? E outro aqui. Olha lá. E assim vai, né? Eu vou derivar em relação a y aqui. Então vai dar quanto? Vai dar 2x, né? Desculpa. Estou derivando em y, vai dar 2. 2 puro aqui. Menos. Aqui eu estou derivando em relação a z aqui, ó. Derivando em relação a z, menos 4, né? Menos 4. Vamos fazer com calma aqui. Agora nós vamos passar isso aqui pro meio. Pera aí. Pega isso aqui. Passa pro meio. Pega esses dois aqui, ó. Leva pra cá. Ó. Aí, ó. Aí eu tô derivando em x aqui de 1. Menos. Tô derivando essa segunda aqui em z. Deu menos 1 aqui. Então vai zerar o meio aqui. Agora vamos passar o... Tampar esse daqui. Vou derivar esse aqui em x. Deu 1. Vou derivar essa segunda aqui em y. Deu menos 3. Então, olha o que acontece com o nosso rotacional aqui do campo. Tá vendo? O rotacional deu uma constante, tá vendo? Um vetor constante fixo, olha lá. Ó. Menos 2, 0, menos 2. Olha só. Então, independente de quem seja a φ, tá vendo? A gente nem precisava da φ, mas tudo bem, tá aqui o rotacional. Né? Então, ó, assim, vamos de novo aqui, ó. Logo, olha lá, ó. Logo, 2 pontos. O que eu estou procurando, que é esse hot desse campo, é isso aqui, vai ser igual, por sua vez, à integral dupla. O rotacional calculado em qualquer φ, não precisa nem de ser a que a gente definiu, vai dar esse valor fixo aqui, constante, tá vendo? Ó. Então, isso aqui vai dar a integral deste vetor constante aqui, tá? Olha que lindo, hein? Olha que lindo que isso aqui vai dar, gente. Nossa senhora, eu já vou até aproveitar um embalo aqui. Aqui não é ds não, tá? A gente tá errado, não é ds não. Aqui é dx.
x dy. Isso aqui é uma integral dupla. ds é do lado de cá, que é a integral de superfície, tá vendo? Do lado de cá é dx dy, porque é uma integral dupla. Deixa eu ver se eu coloquei assim cá em cima. Não, tá errado isso aqui, ó. É dx dy. Ou dθ dv, du, as letras que você colocou na sua parametrização, tá? Então ainda bem que eu percebi em tempo. Deixa eu ver se eu não coloquei isso lá em cima. Aqui tá certo. Integral de superfície, tá vendo? Aqui não, ó. Integral de superfície é o resultado dela, que já se torna uma integral dupla. Então tá. Muito bem. Seguindo a viagem aqui, olha que espetacular que vai dar isso aqui. Não, acompanha comigo. Olha só, aqui, ó, eu vou colocar o D. Você fala assim, vamos colocar o D aqui, ó. O D que tá aqui em cima aqui, ó. Que tá aqui na parametrização. Nem vai precisar. Calma aí que você vai ver, hein? Calma aí que você vai ver. Muito bem. Ó, se você fizer o produto, lá, menos 2 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, isso aqui deu o quê? Deu, olha lá, ó, integral dupla, né, em D de menos 2, correto? Menos 2. Aqui, ó, dx dy, tá certo? Joga esse menos 2 lá para fora e olha o que você tem. Menos 2 integral em D de quê? 1 dx dy. Integral dupla de 1. Isso aqui dá o quê? Nós já sabemos. Isso aqui vai dar o quê? A área do domínio da integração. Então, ou seja, o domínio da nossa integração é quem? É o D aqui, e o D é quem? É esse triângulo aqui, ó. Né? E se você for calcular a área desse triângulo, lá é base vezes altura sobre 2. Ó. Olha lá, ó. Ó que espetacular. Base vezes altura sobre 2. Ó. Base é quanto? 2 vezes altura, 6. Né? 2 vezes 6, 12, dividido por 2, dá 6, correto? Então, ó, a área deste digníssimo triângulo, né, vai dar, ó, vai dar a base, que é 2, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Olha lá, cortou esse 2 aqui. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. O que você encontrou aqui? Você encontrou a integral de superfície do rotacional no triângulo da base, que pelas nossas contas que nós chegamos aqui em cima, lá, o rotacional do que nós estamos procurando, a integral de superfície deste rotacional na superfície lateral daquele tetraedro é igual à integral, né, do rotacional no triângulo da base. Então nós encontramos que esse valor é 12, então essa é a nossa resposta. 12 não, menos 12. Então vou colocar assim, ó. Portanto, então vamos lá, ó. Portanto, nós vamos colocar aqui, ó, isto igual a isto, que é igual a menos 12, e esta é a nossa digníssima resposta. E esse foi mais um vídeo de nossos exercícios da lista. Um abraço e até o próximo.